Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho, vou conversar um pouquinho com vocês sobre O Homem do Colorado de Stephen King. Eu acabei de gravar uma resenha que eu vou postar na sexta-feira, que é o Ar Rarefeito do Jon Krakauer. Aproveitando, eu falei assim, não, eu vou gravar do Homem sobre o Homem do Colorado de Stephen King. Não tem muita coisa assim para falar para vocês. Acho que vou dar alguns spoilers, tá? E então, para quem não quiser, eu tenho esse livro, gente, ele é um romance curto que ele nunca foi traduzido, tá? A gente não tem uma edição aqui e tudo mais. Mas eu achei uma tradução livre e se alguém tiver interesse, eu posso mandar por e-mail. É só colocar aqui embaixo o e-mail, Paty, eu quero ler. Que daí eu mando por e-mail de vocês. Aí vocês podem colocar no Kindle de vocês, tá bom? E acho que deve ter PDF também. Acho que sim, daí eu coloco, quem não tem o Kindle, eu posso mandar o PDF também, não tem problema. Porque eu acho que ele não é um livro que vai chegar aqui não, viu, gente? Igual chegou o Dolores, que o pessoal tá elogiando bastante. Porque realmente eu acho que não tem muitos elogios lá fora, então não tem. Acho que não tem muito interesse, acho que não vai rolar. Eu acho o seguinte, não é um livro ruim, tá? Mas ele funcionaria muito melhor como um conto, dentro de um livro de contos do King. Aí sim, porque ele não é ruim. Mas a proposta dele eu acho que não vai agradar os fãs. É o tipo daquele livro que você não indicaria para leitores iniciantes ou quem nunca leu do Stephen King. E sim para quem já é fã dele e quer ler tudo dele. E daí sim eu indico o livro, tá bom? Ele tem essa capa, eu deixei a capa gringa aqui pra vocês, que eu achei que é a capa mais bonita, que ele segue o mesmo estilo do Depois, que eu acho super legal. Acho muito bonito. Mas então, gente, não tem como falar muita coisa dele não, sabe? Aqui é um romance curtinho, que tem um viés ali investigativo, mas que pode ser decepcionante para algumas pessoas por causa do desfecho dele e não por causa da narrativa, da escrita que está impecável como sempre, mas aonde ele vai chegar com isso. Porque o Stephen King, ele escreve muito bem romances investigativos, trilogia Mr. Mercedes, Holly, Outsider, entre outros contos também. Ele sabe muito bem amarrar certinho as coisas ali. Mas esse livro, por ele não ser redondinho e não chegar no fim que você gostaria, pode ser decepcionante. Do que se trata esse livro, né? Ele vai se passar numa ilha, no Maine, é claro, e ali, o livro, pelo que eu entendi, né? O livro começa ali no restaurante com dois jornalistas já idosos, que eles são do jornal local dessa ilha, que é o único jornal, aliás, ali, junto com um outro cara que é de um outro jornal, de um outro lugar, e a Stephanie, que é uma mocinha ali de 22 anos, que é tipo uma estagiária. Ela tá fazendo uma pós-graduação na área forense e ela tá trabalhando ali no jornal com eles e ela quer aprender, né, tudo aquilo. Você vê que ela leva jeito, que ela gosta e tudo mais. Para se trabalhar com jornalismo investigativo também você tem que ter ali, né, o dom. E o que eu entendi ali é que o jornalista do outro jornal, ele tá atrás de histórias interessantes que vai aprender as pessoas para ele poder publicar na revista. Só que ele não consegue pegar nada ali dos dois, ele vai embora, paga o almoço pra eles e vai embora. Aí fica os três, né? Stephanie e os dois. E aí eles começam, a partir desse acontecimento, eles começam a conversar sobre histórias que instigam as pessoas. E principalmente histórias que misteriosas, né? Aquelas histórias que não necessariamente elas têm uma explicação, mas que ela deixa o imaginário e o poder de dedução e raciocínio das pessoas fazerem o trabalho. Então, são essas histórias que costumam fazer sucesso. Então, ele não tinha nenhuma história para dar para aquele jornalista lá. Mas eles lembram do Colorado, do homem do Colorado, que foi um homem encontrado na praia morto, com algumas coisas peculiares ali, e eles começam a contar para Stephanie. E o livro todo, ele funciona assim, é como se tivesse
eles não entregam nada e não de mão beijada pra Stephanie. Eles vão treinando ela mesmo ali pro ofício, ver se ela tem talento ou não, pra ela ser aceita ali, né? No jornal não, se ela tem o talento. Então eles não vão dando respostas de mão beijada pra ela vai ter que descobrir e ali trabalhar a cabecinha dela. Eles vão jogando coisas e resposta errada, né? Não. Resposta certa, muito bem. Pergunta errada. E eles vão fazendo esse exercício investigativo ali. Então, a única coisa que eles têm ali é que o homem do Colorado, ele foi encontrado por esses dois adolescentes. E aquilo ali sempre interessou muitas pessoas. Foi nos anos 80, né, que esse corpo foi encontrado e até hoje ele é comentado. Então fala um pouco sobre isso também, notícias que passam-se anos e anos, as pessoas continuam falando sobre, de que... Agora dando spoiler pra vocês, tá? Se vocês quiserem ler o livro ou não. O que acontece nesse livro é o que decepciona algumas pessoas, como eu falei lá no começo. Não é escrita como ele foi construído, como sempre ele tá impecável, mas é o final. Porque eles não têm resposta sobre o que aconteceu com o Homem do Colorado. Eles tiram a conclusão que ele é do Colorado, que tem um cigarro, tem algumas evidências ali, mas eles não descobrem de fato o que aconteceu. Então tem coisas que não tem explicação, são muitas coisinhas ali. E eles vão fazendo, a gente vai fazendo um exercício mental de raciocínio também junto com a Stephanie. Então isso que é o legal do livro, né? Mas se você procura um caso ali onde você quer realmente uma solução, um caso fechadinho, redondinho, você não vai ter aqui. Acredito que não é porque o King não consegue, como eu falei pra vocês. Ele tem vários livros investigativos. Eu acho que ele não tem nada que ele não consiga desenvolver. Mas, e ainda mais um livro curtinho desse. Mas eu acho que a intenção dele foi ser algo curtinho e que demonstrasse que nem tudo aquilo que instiga, que interessa as pessoas, tem solução. Vamos deixar para o imaginário de cada uma delas. Eu acho que eu captei dessa forma, gente, dessa forma. Eu acho que não é um livro que, assim, o King dá uma notinha assim, caro leitor, eu acho, pode ser que eu tenha decepcionado você. Ele fala, né, com a gente ali. É muito difícil uma pessoa ficar ali no meio. Geralmente as pessoas amam ou odeiam. E eu sou uma leitora que eu fiquei justamente no meio. Porque eu não amei o final, mas eu não desgostei de todo o processo. Então eu fiquei no meio. Então, não é um livro que eu falei assim, nossa, você tem que ler. Mas eu sei que vocês gostam muito do autor e que se tiver ali o arquivo, vocês vão ler, né? Então, se quem quiser, eu mando pra vocês, tá, gente? É um livro sobre isso. Um homem que foi encontrado na praia e eles não conseguem descobrir o que aconteceu de fato. Mas é bem divertido, é um exercício, um treinamento mesmo para a investigação ali da mocinha da Stephanie. E os dois são muito sabidos, né? São muito experientes, eles são bem idosos, mas... Então é assim, gente, é uma história divertida e um livro para ficar assim, entre meio de leituras que você vai fazendo. Eu coloquei ele no meio de duas leituras densas que eu tô fazendo. Então você lê ele rapidinho, sabe? Despretensiosamente, tá? Essa é a minha opinião sobre o livro. Espero que vocês tenham gostado, tá? Até o próximo vídeo então, gente. Tchau, tchau!